Fala pessoal, tudo bem? Nessa videoaula eu vou mostrar como que a gente configura um ponto a ponto usando o ATA, né? Dois ATAs do modelo Comp CAP 311. Então, o cenário é o seguinte, você tem a linha fixa, né? Chegando, por exemplo, na sua matriz, que aqui no caso vai ser esse ATA aqui, e você quer atender, quer usar esse número fixo na sua filial. E aí você pode fazer um ponto a ponto entre eles via rede. E no primeiro, que é onde tem a sua linha da operadora, você vai plugar na porta FXO. No segundo, que é onde você vai usar um aparelho comum, você vai usar nele a porta FXS. Então, é possível fazer isso sem você precisar montar uma central, como Isabel, por exemplo, para receber a linha, depois se encaminhar para um ramal. Você consegue fazer tudo isso via ponto a ponto, via rede. Então, eu tenho aqui, por exemplo, com IP final 6 é o que eu vou usar a porta FXO. E o outro ATA com IP final 8 é o que está o telefone na minha porta FXS. Então é bem simples. Eu vou começar pelo que está a FXO. Então, o primeiro procedimento no ATA que está a linha, chegando a sua linha da operadora, vem aqui no menu de FXS e desabilita, né? A gente não vai usar o FXS dele. E até pode mudar aqui para outra porta, para não ter nenhum problema. Ele vem com a 5060, você altera para outra, né? No final salva e aplica. Depois a gente vem aqui para a parte do FXO, que é a configuração dele. Nesse caso, pessoal, como é um ponto a ponto, a gente não precisa habilitar o registro. Deixa desabilitado, endereço do servidor que você vai colocar o IP para poder chegar no seu destino, né? Como eu estou via rede local aqui, eu coloquei o IP local, mas você poderia colocar o IP, por exemplo, da sua filial, né? E a porta que você está usando para redirecionar. Então, você poderia até usar outra porta para fazer esse redirecionamento. E aqui eu defini um usuário e senha, né? Que no caso é o 1000, defini ele aqui para poder usar esse mesmo usuário e senha também lá na FXS. Aqui eu só alterei o tipo de codec primário, né, para o G711A e o segundo o G711U. Salvei e apliquei. Então essa parte aqui, pessoal, é tranquila no FXO. Eu vou mostrar agora como autentica nela no FXS e depois eu só volto aqui no ATA do FXO para fazer a regra de redirecionamento, para fazer a chamada bater aqui e chegar aqui no nosso ATA FXS. Então aqui no ATA FXS, aí aqui eu já faço o contrário, aqui eu já posso desabilitar o FXO, porque nele eu não vou estar usando a FXO, né? E mesma coisa, posso alterar também a porta para não ter problema. E vou usar nele a porta FXS. Então nesse ATA aqui vai ser só isso, eu só vou usar a porta FXS dele. Já aqui eu posso habilitar, sem problemas. Eu habilito todas essas opções, coloco o IP de destino, que é para autenticar. Então, de um lado eu coloquei o IP8 e desse lado eu coloco o IP6. A porta que eu estou usando, a padrão 5060 nesse caso, e aquele usuário, né, que eu defini, o 1000, e a senha também eu coloquei 1000 aqui no caso. Os codecs também coloquei iguais, né? E no final, não tem assim segredo. Aqui também você pode colocar a porta simples 5060 sem problemas. Ele vem com outra porta. Salve e aplica. Então no ATA FXS é só isso. Não tem mais o que configurar aqui nesse ATA. Ok? Aí você vê aqui no status que nele mostra que está registrado, né? A parte de FXS. Lá no FXO, o que falta agora? É só o roteamento. Então esse ATA ele precisa que seja criada nele uma regra de entrada de chamadas e uma regra de saída. Então ele vem sem nada aqui, né? E aí você vai adicionar uma nova regra. Então o que você faz aqui nesse caso? Seleciona um deles, né? Define um nome. Então eu coloquei aqui ent, vindo pela FXO1, né? Que é a porta da linha. Para onde eu quero mandar a chamada dessa
que bater na porta FXO. Eu quero mandar para o SIP trunk 1, que é o tronco que eu fiz aqui da FXO com FXS. Prioridade 0, né? E posso colocar para encaminhar o número 1000. Aí o que quer dizer? Que é para encaminhar para o 1000 aqui que eu estou usando, da FXO e da FXS. Né? Então, se você não colocar esse 1000 aqui, você não vai conseguir fazer o ponto a ponto também para receber essa chamada, certo? Então, essa seria a configuração, a regra de roteamento de entrada. A de saída é simplesmente ao contrário, que vem pelo tronco é para sair pela FXO. Então, quando o FXS discar, a gente está com o telefone aqui, discar lá usando aqui esse usuário, discar para o outro ATA, ele vai mandar sair pela linha da operadora, que está na FXO. E aí já vai estar funcionando efetuação e recebimento de chamadas. Vou ligar aqui no número fixo, que eu estou usando no momento. Vou discar do meu celular. Aqui você pode ir até atualizando aqui, ó. E já tocou no meu número aqui, no meu aparelho, que está na FXS, certo? Se eu quisesse, por exemplo, usar esse ATA FXO em uma central Isabel, qual que seria a diferença? Aqui eu poderia habilitar o registro, colocar o IP do Isabel, o usuário e senha que eu estou usando lá no tronco, né? E na parte do roteamento eu não precisaria aqui colocar encaminhar número 1000. Todo o resto seria igual, mas eu não precisaria especificar aqui o 1000. Então, se você quisesse configurar ele numa central Isabel, seria isso. E lá no lado do Isabel, você pode, por exemplo, criar, como que eu faria? Eu criaria um tronco dinâmico. Lá no detalhe do peer, eu colocaria, por exemplo, post dinâmico. Que quer dizer, quem tiver o usuário e senha que eu defini aqui, eu vou aceitar o registro. Então, o ATA vai enviar o pedido de registro com esse usuário e senha, e aí o tronco vai ser conectado, certo? Deixa eu só finalizar aqui a chamada, um minutinho. Aí no Isabel eu deixaria o tronco dessa forma, por exemplo. Então, seria só criar um tronco SIP com esses dados, e aqui no FXO eu habilitaria. Aí já iria conectar no tronco Isabel. E você iria configurar ele, só fazer o roteamento, né, as rotas de entrada e saída. Tá certo? Então é bem simples, sendo que tem que se atentar aqui para essas regras de roteamento. Ok?